Esse processo surgiu de uma reclamação trabalhista individual contra a JBS, num caso que analisava, entre outros pedidos, a questão de horas em itinere. A grande repercussão, a grande dúvida que se surgiu era se a reforma trabalhista era aplicável aos contratos de trabalho celebrados antes da sua promulgação. Então, no nosso entendimento, nós entendíamos que sim, que a reforma trabalhista tinha aplicabilidade imediata, era uma questão de direito intertemporal. Esse tema ele foi discutido em primeira e segunda instância e, finalmente, quando chegou ao TST, o TST resolveu afetar esse tema para julgamento colegiado no pleno do TST, para que se definisse essa questão intertemporal com repercussão geral, para que, obviamente, trouxesse uma segurança jurídica e que todo o judiciário trabalhista pudesse aplicar isso de maneira uniforme. Felizmente, eu acho que prevaleceu a regra do direito intertemporal, no qual os contratos de trabalho celebrados anteriormente à reforma também teriam aplicação e essa tese saiu vencedora ao final. Eu acho que isso, de alguma forma, estabiliza as relações, isso deixa a coisa clara para todos e acho que a posição do TST mantém a segurança jurídica nas relações trabalhistas. Então, acho que foi um marco importante. A negociação coletiva, aonde o legislado, ele pode ser flexibilizado diante do negociado, e acho que a gente viu isso. Eu acho que sempre privilegiar o negociado sobre o legislado. Claro que, evidentemente, em questões que são com relação à saúde pública e tal, isso nunca pode ser preterido, mas sempre privilegiar o negociado sobre o legislado é a melhor opção. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque eu acho que parte de um conceito que eu acho que deve permear qualquer empresa, que é a desjudicialização. Eu acho que quando você consegue privilegiar o acordado, você evita demandas, porque está todo mundo de acordo com aquela regra. E eu acho que as empresas têm esse compromisso. É algo que eu acho que a gente tem defendido ao longo do tempo, que é as empresas têm que evitar novos processos. Ela tem que desafogar o judiciário. A empresa é um componente fundamental para isso. É como a gente diz aí na frente, quando o empresário ele deixa de ser parte dessa solução e entrega o problema ao judiciário, ele simplesmente lava as mãos. Quando tanto o setor dos empregados quanto das empresas, ele tem que ter esse compromisso em não levar novos processos para o judiciário, que essas soluções aconteçam entre as partes. Eu acho que esse é o fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Claro, respeitando os limites da lei, que eu acho que tem pontos nas jornadas em local insalubre ou jornadas extremamente extenuantes, mas sim, a gente viu isso quando houve o julgamento pelo Supremo da lei dos caminhoneiros. Foi uma decisão, respeitada aí os limites do que podemos comentar, mas foi uma decisão que deixou insatisfeito tanto o lado dos empregadores como dos empregados. Muitas vezes o próprio empregado ele não queria fazer a pausa, ele prefere ter o descanso junto com a família e não no meio da estrada. Então, assim, essas são peculiaridades da relação de trabalho que é muito mais fácil de chegar a um consenso nessas relações, discutindo isso, negociando isso entre empregados e empregadores, do que propriamente via o assunto no Poder Judiciário. Só que aí surgiu uma dúvida. Isto vale apenas para os contratos de trabalho celebrados à reforma ou vale para os contratos que foram celebrados antes, ou seja, para aqueles empregados mais antigos, e a hora in itinere acaba a partir da reforma para aqueles, ou seja, ele tem direito até o dia da reforma e a partir dali não tem mais hora in itinere, ou não? Ele teria que ter um contrato de trabalho novo, ou seja, ele teria que ser demitido e só vale para quem é contratado após reforma. Num processo individual de uma pessoa, salvo engano, foi de Porto Velho, uma unidade nossa de Porto Velho, lá em Rondônia. Ela era um contrato anterior, a gente parou de pagar horas in itinere, ela reclamou na justiça, dizendo, olha, o meu contrato ele foi celebrado antes da reforma, então a reforma não se aplica a mim.
Eu tenho a horas em itinerário era um direito meu no momento em que eu assinei o meu contrato de trabalho. A reforma ela não pode caçar um direito meu. Então, mesmo que a reforma tenha caçado a existência da horas em itinerário, eu teria que ter recebido, porque o meu contrato é anterior à reforma. Então, a grande discussão era isso. Os contratos celebrados antes da reforma se aplicavam, a reforma se aplicava a eles também. O que foi afetado foi um caso específico de horas em itinerário. Aí o que aconteceu? A gente defendeu em primeira instância no tribunal. Quando chegou no TST, o tema foi afetado. Para dizer o seguinte, olha, o TST precisa se posicionar com relação a esse tema, né, da aplicabilidade da reforma trabalhista para os contratos celebrados antes da sua promulgação. E aí agora, na segunda-feira, foi dada a decisão